Bom dia, meu querido. Tudo bem contigo? Certamente em algum momento da sua vida você já fez a seguinte pergunta: Deus, por que fulano, que não tá nem aí para você, faz as coisas e dá tudo certo? E eu que estou servindo a ti, estou aqui buscando, orando, jejuando, sofrendo, as coisas tão difíceis para mim. Você não é a primeira nem a última pessoa que vai fazer essa pergunta para Deus. Eu mesmo já fiz essa pergunta para ele algumas vezes. E hoje a gente vai meditar na palavra de Deus na vida de um personagem que fez essa pergunta para Deus também. Deus, eu estou aqui te servindo, estou aqui te buscando, estou aqui me esforçando e as coisas estão paradas para mim enquanto fulano está nem aí e está tudo dando certo. O que está acontecendo? Um salmista chamado Asaf, ele fez um cântico justamente com esse tema, com essa inquietação na sua alma e na sua vida. E é esse cântico que a gente vai meditar hoje na nossa leitura bíblica. Salmo 73, um salmo da autoria de Asaf. E eu queria falar um pouco sobre Asaf. Asaf ele era um dos três principais cantores da época do rei Davi. Davi, ele ergueu aquele tabernáculo em Jerusalém com a arca no meio e os adoradores em volta. E naquele tabernáculo ele ordenou um serviço de adoração com música. E ele designou três principais coordenadores, cantores ou salmistas, né, naquele tabernáculo. Asaf, Emã e Gedutum era o nome deles. Você vai ver tudo isso lá no livro de 1 Crônicas. Então Asaf era um dos principais salmistas do rei Davi. E Davi escrevia salmos para que Asaf cantasse, e Asaf também compunha alguns cânticos. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos traz 11 composições de autoria de Asaf, que são Salmos 73 a 83. E hoje, dia 20 de junho, nós vamos meditar no Salmo 73. Os salmos de Asaf, eles têm uma característica muito marcante, eles entram direto no assunto. Asaf, ele não tem rodeios e tal. O tema que ele pega, ele flui diretamente, sem papas na língua, né? Então tem salmos que ele escreveu que ele já começa no nível profético direto. Ele já chega assim, fala o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, chama os céus desde as alturas, convoca a terra e ela obedece. Então Asaf já é sangue no olho mesmo, né? Outro dia eu estava aqui em casa comentando, né, com os meus filhos e com a minha filha, né, sobre o perfil de cada um dos autores bíblicos, né? A gente estava brincando, né? Se a gente fosse transformar em música o livro de Lamentações de Jeremias, a gente imaginou como se fosse um blues, né? Aquela coisa bem melancólica, bem arrastada, bem para baixo, né? Jeremias seria um blues, né? Já Ezequiel seria sei lá, um rock psicodélico, né? Uma coisa bem louca, umas visões bem doidas mesmo, bem fora da curva, seria o livro de Ezequiel. Asaf eu considero que seria um metal pesado, né? Ele vai mesmo com sangue no olho, vai direto no assunto, ele aborda temas muito fortes nos seus salmos, e esse é um deles, essa pergunta que inquieta a vida de todos nós. Por que, que os maus prosperam, enquanto que aqueles que buscam o Senhor parece que têm dificuldade na caminhada, né? Então Asaf fez um cântico a respeito disso. E ele diz assim, né, nos primeiros versículos do Salmo 73, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. E aí ele começa a descrever o estilo de vida que essas pessoas levam. Os caras não têm sofrimento, o corpo deles é saudável, eles nem adoecem, eles estão livres das preocupações dos homens. Por isso eles cingem o orgulho como um colar, se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, eles fazem o que dá na cabeça, na imaginação deles eles fazem. Zombam, falam com más intenções,
com arrogância e tal. E aí diz assim: por isso o povo que o segue, engraçado isso, se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Parece que Asaf estava vivendo nos dias de hoje, né? Das redes sociais, dos influenciadores, daqueles caras que fazem um monte de bobagem, falam um monte de besteira e o povo aplaude, segue, né? E aí essas pessoas dizem, esses influenciadores dizem: como Deus vai ficar sabendo disso? Deus não sabe de nada, Deus não conhece nada, e vivem uma vida arrogante. E aí Asaf ficou pensando, né, consigo mesmo. Versículo 13. Certamente me foi inútil manter puro o coração, né? Me foi inútil guardar, né, a santidade, a sobriedade, a fidelidade a Deus. Ele ficou pensando nisso, né? Pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu levo um castigo, né? Então Asaf ficou se questionando: de que me serve, né? Ter essa dedicação toda a Deus se as coisas parecem que não estão dando certo na minha vida, eu estou enfrentando oposição, né? Quantas vezes nós já fizemos esse questionamento diante de Deus? Quantas vezes nós, no calor da luta, no calor da necessidade, no calor da escassez, nós pensamos assim: oh meu Deus, está valendo a pena mesmo, né, te servir? Está valendo mesmo a pena esse zelo todo pelo teu nome, pela tua presença, né? Acho que todos nós, em algum momento da vida, já pensamos coisas como essa. E aqui, se o salmo parasse nesse ponto, realmente seria muito ruim, porque ficaria uma pergunta sem resposta. Ficariam essas inquietações pairando e pesando no coração de cada um de nós. Mas só que aqui tem um ponto de inflexão nessa meditação, nesse pensamento. E a diferença é quando Asaf entra diante do Senhor para adorá-lo, né? Ele estava tentando entender tudo isso, versículo 16, achei tudo isso muito difícil para mim compreender isso, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Então Asaf estava inquieto até que ele entrou na presença de Deus. Muitas vezes é assim que nós lidamos também. A gente fica inquieto olhando as coisas no nível natural e esquecemos de acessar a presença de Deus, que na verdade nós acessamos no nosso íntimo, dentro do nosso coração nós clamamos e Deus responde, Deus se manifesta, Deus fala conosco e nos traz as respostas que nós estamos procurando. E sabe qual foi a resposta que Deus trouxe ao coração de Asaf? Foi o seguinte: Asaf, olha o fim dessas pessoas. Você está vendo o meio, né? Você não está vendo nem o começo, você está vendo o meio. A forma como eles estão vivendo hoje. Mas o fim deles, repentinamente, chega a destruição. E eles ficam totalmente desorientados. Repentinamente chega a escassez. E eles não têm mais materialidade onde se apoiar, porque a confiança deles está totalmente nesse nível, nessa terra, né? Então, quando você entra na presença de Deus, você entende as coisas espiritualmente. Asaf teve esse entendimento. No versículo 15 ele disse assim: certamente Deus põe essas pessoas em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. É impressionante quando alguém pego em corrupção, por exemplo, é preso. Aí a pessoa chora, aí a pessoa adoece, a pessoa vai para o hospital. É um monte de coisa, né? Porque ela estava confiando na riqueza e na impunidade. Mas quando essas coisas evaporam da sua vida, elas caem em si e adoecem. São tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando o Senhor se levantar, fará desaparecer. Então, enquanto a gente não compreende isso, a gente fica inquieto, a gente fica ansioso, a gente fica se comparando. Ah, mas fulano está fazendo assim, assado e está dando certo. Então, será que vale a pena mesmo ser fiel a Deus? Mas eu quero evocar aqui uma palavra que está lá em Malaquias, que o Senhor fará diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve.
o Senhor ele faz essa distinção, esse destaque entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você pode ter, na maior parte da sua vida, luta, tribulação, mas o seu fim, né, será glorioso na presença de Jesus. Enquanto que o fim dos ímpios, daqueles que não temem a Deus e que vivem de qualquer jeito, será tenebroso, terrível, amedrontador. Então, diante desse questionamento, vale a pena a santidade? Vale a pena servir a Deus? Oh Deus, que eu estou vendo todo mundo aí se dando bem e eu aqui na luta, né, batendo cabeça. Quero te dizer, meu irmão, vale a pena. Vale a pena porque o nosso galardão é bem maior do que as coisas circunstanciais e limitadas que são dessa vida aqui e agora. Então vale a pena sim, né? Aí Asaf entendeu qual era o seu bem maior e real, o real benefício da sua vida. Versículo 23, ele disse assim: porém, sempre estou contigo, aleluia, sempre estou contigo, Senhor. Tomas a minha mão direita e me sustens. Que coisa preciosa ser sustentado pela mão direita de Deus. Porque a sua mão direita está Jesus. E ele nos sustenta em toda e qualquer circunstância e tribulação da nossa vida. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Aleluia. As pessoas que vivem sem Deus não têm nem uma coisa nem outra. Não têm o conselho de Deus, confiam na fraqueza das suas riquezas, depois caem, né? E nem têm honra no fim da sua vida. E aí Asaf colocou esse valor supremo, né, na sua vida, na sua existência. Versículo 25 ele diz: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Aleluia! Que assim seja a tua vida e a minha vida, querido. Que a gente não tenha ninguém no céu, ninguém para se referenciar na eternidade, a não ser o nosso Deus. E que aqui nessa terra a gente não queira nada mais, não deseje nada mais do que estar junto dele, caminhando com ele. Se junto com Jesus vamos ter bênção ou escassez, vamos ter enfermidade ou saúde, vamos ter emprego ou desemprego, não importa. O que importa é que Ele está conosco. Amém? E eu creio que na continuidade da caminhada, Ele provê e supre todas as coisas em nossas vidas. Amém? Toda luta, ela é circunstancial. Chega um dia que ela passa. O que não pode sair da nossa vida é a presença de Jesus. Então, que assim sejamos nós. Jesus seja absoluto nos céus e na terra em nossa vida. E aí Asaf diz assim, versículo 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Então ele admite que sim, eu posso me fragilizar em algum momento. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia. Aleluia. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Então, querido, bom é estar perto de Deus. Essa música que começou como um rock pesado, né? Terminou como um rock suave. Bom é estar perto de Deus. Bom é estarmos apegados. Bom é caminharmos junto com Ele, dia após dia, vivendo e desfrutando da sua vida e do seu amor constantemente sobre nós. Amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai querido, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque não temos outro no céu além de Ti, e nessa terra não temos outro que queiramos mais, a não ser a Tua presença e o Teu nome sobre nós. Nós escolhemos descansar em Ti, Senhor. Apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar de circunstâncias difíceis que temos passado nesses dias, nós escolhemos olhar para Ti,
Não vamos ficar nos comparando, Senhor, com pessoas que não conhecem o Senhor, com pessoas que não têm o temor de Deus em seus corações. Porque muito mais vale um dia contigo do que 1000 dias em outro lugar sem a tua presença. Muito mais vale contar com o Senhor, sustentando-nos, Senhor, com a tua mão direita, do que andar sem direção, sem cuidado, ainda que seja na prosperidade e na riqueza material, Senhor. Por isso nós escolhemos nos apegar a Ti, Senhor. E eu te peço que nesta hora o Senhor derrame fé renovada no coração de cada um que ouve essa palavra para a Tua glória, para que renove esse compromisso de andar firmemente contigo, cantando, Senhor, as canções de louvor que vêm do trono de Deus, adorando a Ti em espírito e em verdade, salmodiando ao Senhor, às vezes com inquietações como Asaf, mas sempre terminando, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Assim nós oramos, assim nós abençoamos a vida de cada um, que o Senhor supra as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas de glória, e nos surpreenda mais e mais com a tua abundante graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido, por ter me suportado em amor mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou discípulo de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal. Esse é o canal Novo e Vivo Caminho. Se você não se inscreveu ainda, faça isso. E toda segunda-feira nós publicamos aqui no canal uma meditação bíblica com base nos textos que nós lemos aqui na nossa congregação em Brasília. Você pode acompanhar esses textos aí na descrição de cada vídeo. Tem os textos da semana para que você acompanhe a leitura junto conosco, amém? Que Deus te abençoe, que se você tem uma excelente semana, reparta essa mensagem com quem você ama e seja luz.